Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Cleison e hoje nós vamos comentar aqui com vocês a lição de número 6 da revista Betel, deste que é o nosso quarto trimestre do ano de 2013. O título da lição é Cavernas, campo de treinamento de Deus para forjar campeões. Nessa lição há alguns aspectos importantes que nós iremos comentar apenas para auxiliar você que é professor na preparação da sua lição. Obviamente que isso não isenta vocês da responsabilidade de estar lendo, fazendo as suas pesquisas e contando sempre com a preciosa ajuda do Espírito Santo de Deus. No primeiro tópico da lição, nós temos o título Removendo os Alicerces. E o que nós iremos trabalhar aqui é justamente um momento muito difícil que Davi vai enfrentar, mesmo após tendo recebido a unção do profeta. Ele, depois de ter vencido o gigante e agora ter se tornado uma pessoa muito benquista no reino, ele então passa a ser alvo das invejas do rei Saul. O rei Saul começa então a perseguir a Davi e por 2 vezes tenta contra a vida de Davi, o que faz com que Davi tenha que se refugiar e fugir do reino, do palácio e da sua própria terra. Então Davi vai experimentar uma perda muito grande. Ele sai de uma posição de líder, de oficial, de general dos exércitos de Israel, perde a sua esposa Mical, perde o contato com a sua família, sua terra e passa a ser um perseguido, e por isso ele vai se refugiar, e para onde ele vai é um local onde ninguém gostaria de estar. Diz o texto que ele se encontra dentro de uma caverna chamada Adulão, e é lá que ele encontra refúgio, abrigo, escondido, embora tenha perdido tudo que lhe é mais importante, tendo-lhe restado tão somente a poderosa unção de Deus que estava sobre a vida dele. É muito importante lembrarmos que a maneira como Deus trabalha é justamente no sentido de ensinar a Davi e dar uma lição a ele de que tudo lhe pode ser tirado, mas a unção de Deus, esta iria continuar sobre a sua vida e iria continuar fazendo diferença na sua vida. No tópico 1.2, o comentarista vai fazer um comentário dizendo sobre o risco de morte que Davi estava correndo, porque além de ter perdido tudo que ele tinha conquistado com muito trabalho, com muita dedicação, ele também agora passa a ser um perseguido do rei e a sua própria vida também estava em risco. Portanto, ele está agora refugiado, sem nenhuma segurança, nem mesmo da sua própria vida. E aqui fala no final do comentário que Davi encontrou mais abrigo na própria terra dos inimigos, na região de Gate, do que na sua própria terra, porque agora ele era um perseguido de Saul. Veja que isso acontece muitas vezes com a nossa vida também, na nossa jornada, porque muitas vezes, diante das dificuldades, nós nos sentimos só, nos sentimos desamparados, mas Deus, de fato, tem algo a nos ensinar. No tópico 1.3, a ironia de uma caverna. A caverna representa para todos nós, meus irmãos, dificuldade, luta, provação, e é na caverna de Adulão que Davi se encontra. E na caverna há uma situação que Deus trata com Davi, que é justamente a situação de, mesmo no momento de crise e dificuldade, continuar frutificando. Em tempos de secura, de terra seca, há uma necessidade, uma demanda para que Davi continue dando frutos. E Davi, quando faz as suas orações e clama por socorro, quem que Deus manda para Davi? Cerca de 400 pessoas que estavam em condições semelhantes a de Davi, se não pior do que a de Davi. Eram refugiados, perseguidos, pessoas endividadas, pessoas que sofriam grandes problemas e aflições, e essas pessoas é que Deus manda então ao encontro de Davi, e Davi, que esperava por uma ajuda, ele então agora vai ajudar essas pessoas, e para sua surpresa eles vão se tornar pessoas muito importantes durante toda a sua história como rei em Israel. No tópico 2, o título é Antes do trono, uma caverna. Se Deus nos conduz a uma caverna, certamente Ele tem algo a nos ensinar. Ele nos leva até uma caverna porque há algo importante na nossa vida, no nosso aprendizado, na nossa formação, que Deus quer que nós aprendamos. E é esta a pergunta que precisamos responder. O que Deus quer me ensinar na caverna? O que Deus queria ensinar a Davi naquela caverna? 2.1, Davi e as cinzas. A caverna, na verdade, ela sinaliza uma necessidade de um redirecionamento na nossa vida. Obviamente que Davi estava ali enfrentando muitas dificuldades, mas Deus queria sinalizar um caminho novo,
uma nova direção para ele, e é de igual modo que ele trata com cada um de nós, quando estamos passando por lutas, por dificuldades, tempos de seca, onde não encontramos uma luz no horizonte, temos apenas a direção e a mão de Deus sobre nossas vidas, é porque Deus quer que nós passamos a depender de novo, exclusivamente, dessa direção que Ele nos dá, e deixemos de confiar nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias forças, nos nossos próprios instrumentos, e é isso mesmo que Davi está experimentando na caverna. Ali na caverna, por exemplo, Davi, para sua surpresa, vai ser amparado justamente pela sua família, onde ele sempre foi desconsiderado, mas agora ele já recebe então a atenção e o cuidado da sua própria família, e também recebe então os 400 que Deus encaminha para lá, aqueles homens perseguidos, aqueles homens sem esperanças, e nesses homens Davi vai encontrar uma proteção, um amparo e um cuidado muito grande nos seus próximos anos que estão por vir. No tópico 2.2, o título é Davi e os que estavam em aperto. Os derrotados irão tornar-se os valentes de Davi. É muito interessante, porque Deus está sinalizando e ensinando a Davi que ele não precisa de qualificações humanas, que ele não precisa de ter um exército pronto para que Davi possa governar, mas ele está dizendo para Davi: olha, Davi, mesmo que você não tenha ninguém, mesmo que você esteja mal acompanhado e perto de você somente existam pessoas sem nenhuma condição, eu posso fazer deles um exército, eu posso fazer deles companheiros para você, auxiliadores, ajudadores, e posso torná-los homens fiéis, leais, e fazer deles as pessoas com que você vai reinar. E é isso, exatamente isso, que Deus vai fazer com aqueles 400, através da vida de Davi. Então, na caverna, Davi recebe aqueles 400 e começa a trabalhar, e aqueles homens, de homens perseguidos, de homens endividados, de homens sem esperança, eles vão se tornar os homens que são conhecidos nas histórias da Bíblia como os valentes de Davi. São homens de notório e destacada posição nas batalhas e nos enfrentamentos que Davi teve, porque se tornaram de fato os principais valentes dos exércitos de Davi. No tópico 2.3, o título é Deus prepara reis e exércitos na caverna. É muito interessante entender que a caverna nas nossas vidas, nós que somos direcionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, a caverna para nós ela é um campo de treinamento. A caverna não é pura e simplesmente um local para que nós estejamos entristecidos, para que estejamos aflitos, ansiosos, mas ela é de fato um campo de treinamento. O que diz aqui no tópico do 2.3, a caverna que antes era um refúgio, agora se transforma em um campo de treinamento. Naquela caverna escura e sem esperança, Deus estava preparando um exército, que são os valentes de Davi, e estava preparando um rei. Então, as nossas aflições, as dificuldades, os problemas que enfrentamos, há um aspecto didático e pedagógico de Deus nas nossas vidas, e o desafio de cada um de nós é entender o que Deus quer nos ensinar dentro daquela caverna. No tópico 3, nós vamos aprender as lições, então, finalmente, que aprendemos na caverna. Quando nós passamos por momentos de grandes dificuldades, nós temos a tendência a dar mais atenção aos problemas, à luta, à grandeza do gigante, do que às nossas potencialidades, às nossas capacidades a serem desenvolvidas e até mesmo o potencial que Deus nos deu para solucionar e resolver problemas. Essa é uma tendência natural das pessoas. No tópico 3.1, Davi soube aceitar a caverna. Essa é a primeira lição e é o primeiro desafio que nós temos. Nós estamos em uma época em que o cristianismo esqueceu-se da cruz. Nós vivemos em tempos em que as pessoas não querem mais ter uma cruz, mas ao contrário, elas buscam a igreja e buscam a Cristo para ter solução de problemas, para ter salvação, para ter bênçãos, para encontrar prosperidade, mas se esquecem de que Jesus disse que cada um de nós, ao seguir Jesus, teríamos de conduzir também conosco uma cruz. E por conta de não querermos mais essa cruz, é que nós não entendemos e não aceitamos muitas vezes a caverna ou as cavernas que nós temos que passar por elas. Mas a primeira lição é justamente essa, de que Davi, ele recebeu e aceitou essa caverna e, encontrando motivação, ele começa então agora a trabalhar e a forjar
o principal do seu exército, os valentes de Davi, ali dentro daquela caverna e transformar homens desacreditados em valorosos soldados que iriam ser leais a ele por todo o tempo do seu reinado. No tópico 3.2, a vida cristã inclui uma caverna escura. Essa é a segunda lição. O que nós vamos fazer dentro da caverna, dentro dessa caverna escura? A lição que nós temos, o aprendizado que nós temos aqui é justamente esse: o que fazer dentro da caverna. Muitas pessoas, ao entrarem numa caverna, eles não encontram outra solução a não ser reclamar, a não ser murmurar e dizer que Deus se esqueceu dele, dizer que estão abandonados, que ninguém se importa com o seu problema, e passam pelo período da caverna sem permitir que Deus seja exaltado na sua vida. Veja que Davi, dentro da caverna, aproveita aquele período para formar o seu exército, para treinar, para habilitar os homens no manuseio da espada, no arco, da flecha, na lança. Então são treinamentos táticos, técnicos e de operações de guerra, militares, que Davi aproveita o seu conhecimento para treinar aqueles homens, levantando obviamente também o aspecto psicológico, a moral daqueles homens, e depois aqueles homens vão lhe servir de forma leal durante todo o tempo. Mas Davi teve o discernimento de aproveitar aquele tempo, de tornar aquele tempo efetivo para treinar aqueles homens. Então a caverna não é para que nós passemos apenas reclamando, murmurando, mas Deus quer que nós façamos algo na caverna, e a pergunta é: o que Deus quer que você faça dentro da sua caverna? Ou o que você tem feito enquanto passa pela caverna? Deus tem algo a te ensinar. No 3.3, da caverna para o trono, já é o último tópico, e diz assim: dentro da caverna é o momento em que Deus quer que nós saibamos que precisamos, e é suficiente que nós acreditemos em Deus. Na caverna nós não temos um exército pronto, na caverna nós não temos luz, a caverna é escura, é fria, mas se tivermos a unção de Deus e confiarmos nele, podemos sair da caverna para um trono onde Deus quer nos colocar, para o propósito que Deus quer cumprir na vida de cada um de nós. Nós não nos lamentemos por estar em uma caverna. Quem sabe Deus não está nos preparando para reinar? Essa é a pergunta que o comentarista coloca no final. Então a caverna não é feita para nos entristecer, não é para nos deixar ansiosos ou agoniados, mas Deus está nos preparando, nos forjando. Os melhores soldados, os mais bem preparados, os soldados das tropas de elite, são os mais forjados, são os mais cobrados, são os que enfrentam os treinamentos mais difíceis, mas em contrapartida são os mais preparados, são os mais valentes e os que conduzem os exércitos, os pelotões, para as maiores vitórias, para as vitórias mais excelentes. Na caverna nós aprendemos a confiar no Senhor, e esse é o principal ensinamento e a principal lição que Davi aprende com os seus valentes. Nós estamos então aqui encerrando o comentário desta lição, dizendo que Deus tem seus meios para nos moldar. Deus tem as suas formas, as suas estratégias. Sempre que você entrar em uma caverna, sempre que você entrar em um deserto, sempre que estiver enfrentando uma dificuldade, saiba que Deus está no comando da sua vida. Saiba que Deus tem o conduzido, porque tem algo a te ensinar. Nós não queremos e nem precisamos viver de caverna em caverna. Basta tão somente nós entendermos aquilo que Deus quer nos ensinar na caverna, para que Ele venha nos tirar de lá e nos colocar numa posição de glória. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.